Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Mais uma vez, então, estamos aqui, neste derradeiro mês de dezembro, 10º dia, com os profetas menores. São leituras que vão ser mais cada dia abreviada, né? Mas hoje encontramos aqui o livro de Amós, o profeta Amós, capítulos 1 a 3, e logo no início, da escrita de Amós, ele trata de se apresentar e também dizer de como o Senhor falou com ele. Amós vai dizer que ele é pastor de ovelhas, uma pessoa também que tinha das experiências, da simplicidade de um pastorado, de um rebanho de ovelha, E ele era da cidade de Tecoa, que está no território de Judá. Mas ele recebe profecias sobre Israel e Judá, e também sobre os povos ao redor, que viviam entre o povo de Israel. E ele era aquele profeta que esteve também contemporâneo de Isaías, esses profetas maiores, porque ele profetizou durante o reinado do rei Uzias, que era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, que era rei de Israel. E agora então ele vai declarando o juízo de Deus sobre os povos que também acabaram se integrando à maldade, à injustiça. Então ele começa falando a Jerusalém, a Sião, e depois começa a ir os países e povos que circunvizinhavam Israel, Damasco, os habitantes de Damasco, os habitantes de Gaza, e aí ele entra naqueles territórios que eram dos filisteus, Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom, e os filisteus que sobraram de restos também haveriam de se deparar com o juízo do Senhor. Também agora ao norte, porque os de Gaza estavam ao sul do território, próximo ao mar, o mar Mediterrâneo. Agora ao norte, as cidades de Tiro, também as cidades agora também de Edom, e ele ainda quando fala sobre Edom, ele se refere aos parentes, dos israelitas, porque Edom era o povo oriundo de Esaú, Edom que é vermelho, e significado. E os edomitas eram então o povo que era da linhagem de Saul, irmão de Jacó, que se tornou Israel. Mas esses edomitas não tiveram compaixão de Israel. Também os amonitas, ele profetiza que foram homens muito maus, diz que eles abriram as mulheres grávidas no meio com espadas. Por isso o Senhor vai enviar fogo, destruição sobre eles, pela maldade. Muitos acham que a maldade existe e Deus não está vendo. Vem o juízo do Senhor. Quando acontecem certas calamidades e coisas, a gente também tem que entender que é uma forma do Senhor trabalhar e também executar seu juízo. Também os de Moabe, foram pessoas que também fizeram mal a Israel, os habitantes de Judá e de Israel também, que pecaram tremendamente, mas é aqui que o Senhor também vai falar, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, E também quando o Senhor está falando com Judá e Israel, ele lembra eles quem foi o Senhor que tirou eles do Egito, guiou 40 anos pelo deserto para eles possuírem a terra dos amorreus,
E aqui então ele trata com aqueles que quebraram os pactos e as alianças com o Senhor, né, como os nazireus que eram separados para, né, uma missão específica, e então dando vinho, eles não podiam beber vinho, os nazireus, e também os profetas que foram forçados a parar de falar. Mas aqui o Senhor disse: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. E é realmente o que Deus está tratando com esse povo, né? Para eles retornarem ao Senhor. Agora no Apocalipse, as revelações que João recebe, ele está entregando cartas de Jesus para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, né? Então ele começa a se referir que essa carta, essa declaração, né, ela dá muito nítido a consciência de que Jesus conhece tudo, vê tudo, ele é o Senhor da igreja, ele anda no meio das igrejas. É isso que está dizendo, os 7 castiçais, que representam as 7 igrejas, Jesus anda por eles, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso, né? Então, a cada uma ele se apresenta com a sua característica, e ele diz: eu sei, eu vi, eu sei, né? São as palavras que Jesus está dizendo à igreja, né? E a que mais marca a igreja de Éfeso é a exortação, ainda que eles tinham virtudes, não toleravam os falsos apóstolos, mas o Senhor disse: eu tenho contra ti que abandonou o primeiro amor. E depois, então, a igreja de Esmirna, né, uma igreja que parecia ser pobre, mas era rica. Certamente ela tinha muitas virtudes também, né? Depois a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela vivia uma realidade muito complicada, porque o Senhor declara que ela estava estabelecida onde estava o trono de Satanás. Imagine, né, que era certamente altar de idolatria, de coisas horríveis, mas ali tinha uma igreja gemendo, fiel ao Senhor. Também nesse texto, quando se refere por 2 vezes que a igreja estava no lugar da habitação de Satanás, ele diz assim: ao vitorioso eu darei do maná escondido e também uma pedra branca, e nela vai estar escrito um novo nome. Então aqueles crentes não abriam mão por essas promessas. O Salmo 129, ele é também dos cânticos da peregrinação, da subida, né, para Jerusalém. E o salmista fala, né, das coisas que também aconteciam, a perseguição que ele sofria e os cuidados do Senhor. Provérbios, capítulo 29 e 20, vai dizer: há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Pensemos antes de falar. Deus abençoe.